A chuva caía fina sobre os telhados antigos da mansão Albuquerque quando Anne desceu as escadas, vestida com a sobriedade silenciosa de quem aprendeu, desde cedo, a não fazer ruído em casas onde nunca fora verdadeiramente bem-vinda. A madeira, antiga, rangia sob seus pés, como se a casa também a lembrasse. Você não pertence a este lugar. No saguão, Rosângela ajeitava os brincos dourados diante do espelho de moldura barroca. Sua beleza ainda intacta, embora mais fria, mais cortante. Alicia estava sentada no sofá de veludo vinho, as pernas cruzadas, os dedos finos deslizando pelo celular com desdém entediado. "Enfim, acordada?" disse Rosângela, sem desviar os olhos do reflexo. Anne parou a 2 passos delas. Apesar da sua simplicidade, em comparação às outras duas, sua presença e beleza natural preenchia o ambiente com uma dignidade difícil de nomear. "Eu estava no hospital com a mamãe", respondeu com voz serena. "A morfina não está sendo suficiente." Rosângela suspirou, como se o sofrimento da outra mulher, aquela a quem chamava de mamãe com tamanha facilidade, fosse apenas mais uma inconveniência. "E a médica? O que disse?" "Que precisamos começar o tratamento com urgência. E talvez outra cirurgia." Alicia revirou os olhos. "Isso custa uma fortuna, e adivinha? Fortuna é justamente o que não temos." Rosângela virou-se então, cruzando os braços, os olhos semicerrados. "É por isso que você está aqui, Anne. Precisamos conversar." Agora Anne sabia. Sentia o peso da armadilha antes mesmo de vê-la armada. Rosângela indicou a poltrona de frente para ela. Anne obedeceu. Era estranho como, mesmo aos 30 anos, ainda se sentia uma criança quando sentava diante daquelas duas. A mãe legítima e a filha legítima, tão semelhantes em frieza e cálculo. Nessas horas sentia muita falta de seu pai, que sempre a protegera diante das duas, mas que, infelizmente, tinha partido cedo demais. "Existe um acordo", começou Rosângela, direta como sempre. "Um contrato firmado pelo seu pai antes de morrer. Uma promessa de casamento entre Alicia e o filho dos Ferraz de Albuquerque. Uma fusão de famílias. Uma fortuna envolvida." Anne franziu a testa. "Eu nunca ouvi falar disso." "Claro que não. Esse era um segredo de família ao qual só eu e seu pai tínhamos acesso." Alicia deu um sorriso falso, os dentes perfeitamente alinhados. "Mas o acordo existe. Está registrado. E se não for cumprido, perderemos a cláusula de pagamento. E o que isso tem a ver comigo?" Rosângela se inclinou para a frente. "Alicia não vai se casar com ele. Você precisa de dinheiro e nós precisamos de você. Se casar no lugar dela, custeamos o tratamento da sua mãe. Todos temos a ganhar. Caso contrário, nada feito." Respondeu Rosângela seca e decidida, sem deixar alternativas para Anne. "O homem é um mistério. Nunca mostrou o rosto, nem veio em pessoa. Seu nome é Rodolfo. Dizem que tem problemas com bebida, comportamento errático, amantes em todo canto, um libertino. Alicia não vai desperdiçar a vida dela com um homem assim." "E por que ele se casaria sem mostrar o rosto?" perguntou Anne, intrigada. "Porque ele também precisa." "Do acordo", Alicia disse, jogando o cabelo sobre o ombro. "O império da família dele está ruindo. É conveniente para todos, menos para mim." Anne piscou, incrédula. "Então vocês querem que eu me case com esse homem? Que eu finja ser Alicia?" "Não precisa fingir", respondeu Rosângela. "Basta usar o nome. Ele nunca viu Alicia. O casamento será discreto. Civil, sem festas. E você desaparece depois vivendo sua vidinha com o dinheiro do acordo. Poderá pagar o tratamento da sua mãe." "Não é isso que você quer?" Anne sentiu a garganta apertar. Por um momento, imaginou a mão frágil de Joana segurando a sua no leito de hospital, os olhos dela ainda esperançosos apesar da dor, pedindo que ela não deixasse de acreditar que tudo daria certo. "O amor sempre vence", ela dizia. Mas ali, naquela sala, o amor não existia. Apenas negócios e muita sujeira. "Vocês querem que eu me sacrifique", disse Anne por fim com um semblante triste. "De novo." "Ora, Anne", disse Alicia com desdém.
É a única coisa útil que você pode fazer por esta família. Rosângela se levantou e caminhou até a lareira. Pegou uma pasta de couro marrom e a estendeu. Aqui estão os documentos, o contrato, os extratos, a carta do advogado e o dossiê sobre Rodolfo Ferraz de Albuquerque. Ele está esperando a assinatura em 2 dias. Vai mandar um representante. Não haverá cerimônia nem lua de mel. Depois disso, cada um segue com sua vida. E se ele descobrir? Ele não. Vai, disse Rosângela. Ele não se importa. Anne pegou a pasta, mas não respondeu. Apenas se levantou, cruzando o salão em silêncio, com passos firmes e a certeza de que aquela era a única alternativa que lhe restava. Subiu para o quarto, entristecida, um nó na garganta, mas não daria às duas o gostinho de vê-la chorando. Precisava ser forte por ela e por sua mãe. 2 dias depois, Anne estava diante do cartório, vestida com um vestido bege simples, o cabelo preso, os olhos pintados com a sombra mais discreta que conseguiu encontrar. Ao seu lado, um advogado segurava os documentos. Senhorita Anne, esta é a procuração de Rodolfo Ferraz. Ele delegou poderes ao Sr. Santiago para representá-lo. Está tudo em ordem. Um homem alto e de terno preto apareceu. Usava óculos escuros e um ar contido. Cumprimentou Anne com um leve aceno de cabeça sem dizer palavra. Ela assinou. Ele também. E foi isso. Ela estava, enfim, casada com um fantasma. Quando saiu do cartório, o sol já se escondia atrás dos prédios. Do centro. Anne caminhou sozinha até o ponto de ônibus, o vento jogando seus cabelos para o rosto. Olhou para o anel em sua mão esquerda. Uma aliança discreta de ouro. E sentiu o peso de uma vida que não deveria ser sua. Mas agora, era. Os dias que seguiram o casamento foram silenciosos. Nenhuma palavra de Rodolfo, nenhum gesto de reconhecimento. A aliança em sua mão parecia um enfeite simbólico, como se o que houvesse entre eles fosse apenas uma lenda escrita em contrato e formalidades. Anne cuidava da mãe com a mesma dedicação de sempre, tentando não pensar na figura enigmática com quem trocara votos sem sequer um olhar. Joana piorava a cada manhã. O tratamento, agora possível graças ao dinheiro vindo do casamento, trazia esperanças, mas o corpo da mãe ainda era um campo de batalha. Mesmo doente, ela notava a melancolia no rosto da filha, embora não comentasse. Sabia que havia feridas que não se curavam com soro nem palavras. Naquela tarde abafada, Anne estava na varanda aparando as folhas secas das samambaias quando o som dos portões a fez se erguer. Um carro preto de vidros escurecidos estacionou diante da casa. Um homem de meia idade, vestindo um terno escuro e luvas de couro, saiu com passos contidos. Senhora Ferraz de Albuquerque? Perguntou, erguendo os olhos para ela. Anne demorou um momento. Sentiu a garganta seca. Sou eu. O homem estendeu um envelope selado e uma caixa retangular envolta em veludo. Instruções do Sr. Rodolfo. O motorista passará às 19 horas. Favor estar pronta no horário. Antes que ela dissesse qualquer coisa, ele se virou e desapareceu com a mesma rapidez com que surgira. Anne fechou o portão com as mãos trêmulas, subiu as escadas da varanda em silêncio e se sentou à mesa da cozinha. A carta tinha o cheiro suave de madeira e papel novo. A caligrafia era firme, sóbria, com uma elegância que revelava hábito e controle. Senhora Ferraz, nosso casamento não merece ser apenas uma cerimônia no escuro. Jantar, hoje, às 20 horas, no Les Étoiles. Vista o que está na caixa. O motorista saberá o caminho. Não se atrase. Herriane leu e releu as palavras com o coração acelerado. Sentiu o peso da promessa não dita que havia naquelas linhas. Uma convocação, uma chance, talvez um teste. Abriu a caixa. O vestido de seda preta parecia ter sido moldado para ela. A renda nas costas, delicada, sussurrava segredos. Abaixo do tecido, uma pequena caixa menor, brincos de safira com pequenas pedras claras ao redor, discretos, porém luxuosos. Suspirou. Não era Alicia. Não pertencia a esse mundo de jantares caros, bilhetes formais e homens que se movem como névoas. Mas agora ela era a Senhora Ferraz, e essa era a primeira noite em que precisaria vestir esse nome. O relógio marcava exatamente 19 horas quando o carro negro retornou.
Anne saiu da casa após dar um beijo na testa da mãe, que dormia sob os lençóis finos. Carregava no olhar a insegurança de quem está sendo empurrada para uma dança, cujos passos nunca ensaiou. Durante o trajeto, manteve os olhos fixos na janela. A cidade parecia diferente dali de dentro, como se pertencesse a uma fábula onde ela era uma intrusa. Quando chegou ao Les Étoiles, ficou imóvel diante da entrada. O restaurante, famoso por sua sofisticação, reluzia sob uma luz dourada e discreta. Homens de terno passavam com pressa elegante, e mulheres com vestidos fluidos riam com taças entre os dedos. Um maître a reconheceu assim que ela entrou. Madame Ferraz, por aqui. Foi conduzida até uma varanda privativa, adornada por lanternas, pendentes e plantas em vasos de pedra. Ao fundo, uma fonte murmurava, e ali, sentado de costas, estava ele, Rodolfo. Mesmo de costas, era impossível não sentir sua presença. Ombros largos, postura relaxada e ao mesmo tempo atenta. Quando ele se virou, Anne estacou. Era jovem, mais jovem do que supunha. Os olhos eram escuros, intensos e pareciam ver mais do que deviam. O rosto, angular, exibia uma beleza bruta, imperfeita, mas impossível de ignorar. E no centro de tudo, havia aquele olhar, indecifrável, fatigado, como de alguém que já viu o fundo do poço e resolveu morar ali. Ele se levantou, educado, mas sem entusiasmo. Boa noite, Alicia. Anne engoliu em seco. Boa noite. Pensei. Que fosse se atrasar. Eu recebi seu bilhete. E sou pontual. Ele fez um gesto para que ela se sentasse. A cadeira deslizou suavemente sob suas mãos. Anne sentou-se, sentindo o tecido gelado do vestido contra a pele, e cruzou os dedos sobre o colo, tentando esconder o tremor sutil. Espero que tenha gostado do vestido. É bonito. Um pouco além do que costumo usar. Imaginei. Mas não era para o que você costuma ser. Era para o que você agora representa. Anne sentiu o peso da frase. E não respondeu. O garçom chegou com 2 taças de vinho. Rodolfo não consultou o cardápio. Você não fala muito, comentou. Ele, depois de um gole. E você fala pouco, mas observa demais. Ele riu pela primeira vez. Uma risada curta de canto de boca. Gostei disso. Gostou do quê? Da sua lucidez. Achei que encontraria uma menina mimada, entediada com o luxo. Mas você tem olhos de quem não se deixa levar por espelhos. Anne olhou para ele cautelosa. Talvez você ainda não tenha olhado o suficiente. Talvez. Ele repousou o copo. Mas o pouco que vi já me deu mais do que esperava. Houve um silêncio breve, mas não desconfortável. Ela sentia-se observada, mas não invadida. Como se ele estivesse pesando cada gesto dela, como um joalheiro examinando uma pedra bruta. Por que me chamou aqui? Perguntou. Porque, apesar do que dizem de mim, eu respeito os pactos que faço. E nosso casamento, embora conveniente, ainda é um pacto. E pactos precisam de olhos, de voz, de alguma verdade. Então me diga uma sua. Rodolfo a fitou longamente, depois pousou os cotovelos sobre a mesa, entrelaçando os dedos. Meu nome é sinônimo de ruína para muita gente. Me chamam de bêbado, mulherengo, imprestável. Mas, a verdade? Ele se inclinou um pouco. Eu sou apenas alguém que cresceu entre víboras e aprendeu a sobreviver com o veneno. Anne sentiu um arrepio, não pelo conteúdo, mas pela franqueza. Havia algo em Rodolfo que a inquietava, mas não era medo. Era o tipo de fascínio que se sente diante do perigo, e da promessa de que ele pode não morder. E você? Perguntou ele. O que esconde por trás desse silêncio? Ela hesitou. Respirou fundo, mas apenas respondeu. Eu sou a mulher com quem você se casou, e talvez, com o tempo, isso seja tudo o que você precise saber. Ele a encarou por mais um instante, e dessa vez não havia sarcasmo nem ironia, apenas aceitação. Muito bem, Alicia. O jantar seguiu com sabores delicados, frases curtas, silêncios eloquentes.
Quando o carro voltou a deixá-la diante da casa, Rodolfo desceu e abriu a porta para ela. Anne se virou, pronta para se despedir, mas ele apenas se aproximou levemente. Da próxima vez, talvez eu leve flores, mas não espere promessas, disse com a voz baixa. Não espero nada, Rodolfo. Isso me livra de muitas decepções. Ele sorriu, um sorriso sem luz. Boa noite, Alicia. Ela gelou ao ouvir o nome da irmã, mas engoliu a seco e entrou sem olhar para trás. Não sabia, até, quando suportaria carregar aquele segredo, mas sabia que era necessário. As noites seguintes ao jantar no Les Étoiles foram marcadas por um silêncio diferente. Não o silêncio gélido da indiferença, mas aquele que precede algo indefinido, como a pausa antes de uma tempestade ou de um beijo. Na manhã de terça-feira, enquanto Anne cuidava do jardim da pequena casa onde morava com a mãe, uma carta chegou, entregue pelo mesmo homem de terno escuro e mãos silenciosas. A caligrafia era a mesma, firme, sem fírulas. A convivência é uma cláusula que não consta em contrato, mas o casamento exige mais do que uma assinatura. Mude-se para a casa que carrega meu nome. É lá que tudo começa de verdade. R abaixo da mensagem, um cartão com endereço e horário para a mudança. O motorista passaria às 10 da manhã do dia seguinte. Anne ficou imóvel por longos minutos, como se o papel tivesse o peso de um veredito. Joana, sua mãe, a observava do sofá. Ele te chamou, não foi? Murmurou com a voz rouca. Anne hesitou. Sim. A mãe a fitou com olhos marejados e cansados, porém com uma certa felicidade, pois sentia que de alguma forma aquele homem poderia dar um pouco de alegria para a sua filha. Vá, filha. Eu ficarei bem. Podemos contratar uma acompanhante para me fazer companhia. Houve um silêncio doloroso entre elas. Joana segurou a mão da filha e sussurrou. Você é mais do que o nome que te negaram, Anne. Mostre a ele. Anne não respondeu, mas apertou a mão da mãe com ternura e firmeza, como quem promete sem palavras. Na manhã seguinte, o carro preto a esperava como um presságio. A viagem até a mansão de Rodolfo foi longa, atravessando bairros que pareciam outros mundos. Ao final, os portões de ferro se abriram para um jardim, silencioso e imponente. A casa, de arquitetura sóbria e clássica, parecia repousar no tempo, imutável, orgulhosa, feita para desafiar as décadas. Anne desceu do carro com os olhos atentos. Não havia recepcionistas nem criadas. Apenas o som distante de folhas secas e vento nas janelas. Uma mulher mais velha, de cabelos brancos presos num coque firme, surgiu do hall. Elegante, fria. Sou Vicência, governanta da casa há 22 anos. O Sr. Rodolfo não se encontra, mas deixou instruções claras sobre seu quarto, seus horários e sobre o jantar de hoje à noite. Anne assentiu. Não esperava flores. Vicência a conduziu até o quarto reservado para ela, uma suíte ampla, com janelas que se abriam para o jardim interno. Tudo ali era limpo, austero, quase impessoal, mas havia, sobre a penteadeira, um bilhete dobrado. Casa é grande, mas vazia. Talvez você saiba preenchê-la melhor do que eu. Anne passou os dedos pela caligrafia. Sentia-se, de alguma forma, sendo lida por ele. Aos poucos. Com cuidado. Como um livro antigo, esquecido numa estante. Naquela noite, jantaram juntos no terraço. A mesa era grande demais para dois. Os castiçais lançavam sombras longas sobre os pratos. Rodolfo vestia um blazer escuro, os cabelos ainda úmidos do banho. Quando ela entrou, ele se levantou. Vejo que aceitou o convite. Não me pareceu uma opção. Tudo na vida é escolha, Alicia. Até quando fingimos que não é? Anne se sentou com calma. Sentia-se outra naquela mansão. Mais alta, mais silenciosa. Como se o silêncio ali tivesse um idioma próprio que ela começava a entender. Achei que a casa teria mais gente, comentou. Tive muitas visitas quando jovem. Nenhuma ficou tempo suficiente para criar raízes. Isso te incomoda? Ele bebeu um gole de vinho antes de responder. Não mais. Aprendi que a solidão, muitas vezes, é melhor companhia. E eu? Sou melhor companhia do que a solidão. Ela
Perguntou. Rodolfo a fitou surpreso. Depois sorriu. Aquele sorriso breve e ferido que se esquiva de sentimentos. Estimo que sim. Respondeu brevemente, sorvendo mais um gole de vinho. O jantar prosseguiu com conversas tênues. Anne não fazia perguntas diretas. Ele também não. Mas havia uma dança de entrelinhas que se intensificava a cada noite. Um jogo sem nome. Os dias seguintes trouxeram uma rotina morna e sutil, porém sutilmente alegre, apesar de Rodolfo permanecer muitas horas fora. Ele saía cedo e voltava tarde, mas sempre deixava bilhetes. Às vezes um livro com uma dedicatória, outras uma flor colhida do jardim com uma frase solta escrita à mão. Pequenos gestos que ninguém jamais fizera por Anne e que lentamente iam conquistando um espaço especial em seu coração, que a cada dia que passava aguardava mais ansioso pelo horário em que ele chegava. Cuidava da casa com entusiasmo e dedicação. Caminhava pelos corredores, aprendendo os segredos dos móveis, os rangidos do assoalho. Passava horas no jardim dos fundos, onde havia uma figueira centenária e um banco de pedra. Ali, escrevia cartas que nunca enviaria. Algumas para o pai, outras para Alicia, outras para Rodolfo. Passava o seu tempo se entretendo com palavras, afazeres domésticos e uma doce espera pelo horário que Rodolfo retornaria do trabalho. Numa das tardes, ele apareceu sem que ela percebesse. "Você escreve?" Ela escondeu o caderno com um gesto. Rápido. Às vezes. Sobre mim? Às vezes, ele se sentou ao lado dela no banco de pedra e ficou em silêncio por um tempo. "Você é diferente do que imaginei", disse ele. "E o que imaginou? Uma boneca vestida de luxo, uma menina mimada, difícil. Lamento desapontar." "Não lamente", disse ele. "É um alívio." Anne olhou para ele de lado. Os olhos de Rodolfo estavam baixos, presos nas próprias mãos. Havia algo de profundamente solitário naquele homem. Uma sombra que não vinha do luxo nem da fama, mas da infância, talvez, de feridas mal fechadas. Ela sentiu vontade de perguntar, mas não o fez. Em vez disso, estendeu a mão, quase sem pensar. Tocou o dorso da mão dele com os dedos. Rodolfo não se mexeu, mas também não se afastou. A tarde caiu sobre eles com um peso doce. E ali, no jardim oculto da casa, nasceu o que ainda não tinha nome, mas era, sem dúvidas, amor e crescia cada vez mais. Até o dia em que não se contiveram mais e se entregaram num beijo longo e doce um ao outro. A rotina na mansão transformara-se num ritual íntimo e alegre. Anne já sabia os horários dos passos de Rodolfo no piso de madeira. Quando acordava, quando voltava do escritório, quando demorava demais em algum cômodo sem dizer porquê. Aprendera também a distinguir seus silêncios. Havia o silêncio comum de quem pensa muito. Havia o silêncio do cansaço, de quem carrega o mundo nos ombros. Mas havia também um terceiro, denso, opaco, do tipo que esconde alguma coisa. Nos primeiros dias, Anne ignorou esse último. Estava ocupada demais tentando entender aquele novo mundo, os jardins que pareciam guardiões antigos, os corredores, com retratos que ninguém explicava, as portas trancadas sem motivo. Mas com o passar das semanas, ela começou a notar os sinais. Era sempre às quartas-feiras que Rodolfo sumia por horas. Não levava celular. Não dizia para onde ia. Voltava calado, com cheiro de cigarro nas roupas e os olhos mais escuros do que de costume. Se ela perguntava, ele desconversava com um meio sorriso. "Assuntos enfadonhos de negócios. Você ficaria entediada se eu explicasse." Anne apenas assentia. Mas por dentro, as perguntas começavam a se alinhar como um exército silencioso. Certa tarde, ela estava na biblioteca. Um cômodo que descobrira por acaso, atrás de uma porta escondida por tapeçaria antiga. O ambiente era imenso, com cheiro de madeira antiga e couro gasto. As prateleiras iam do chão ao teto, e no centro, uma escrivaninha com gavetas de ferro e um globo terrestre coberto de poeira. Ela passou os dedos pelos livros. Alguns volumes em francês, outros em russo. Em todos, dedicatórias rasuradas, nomes apagados. No fundo de uma prateleira, encontrou um álbum de couro, encardido pelo tempo. Abriu com cuidado. Fotos antigas.
Rodolfo adolescente, com o mesmo olhar sombrio. Um homem de feições severas ao lado dele. O pai, talvez. Em outra, uma mulher loira, sentada num jardim muito semelhante ao da casa. Não havia datas, nem legendas. Folheou mais algumas páginas até encontrar algo estranho. Uma foto rasgada. Metade do rosto de uma mulher. Sorrindo. Os olhos apagados pela ausência da outra metade. Atrás da imagem, com caligrafia apressada, uma frase. Ela nunca deveria ter entrado. Anne fechou o álbum com um arrepio. Aquela casa, tão fria, tão organizada, parecia esconder algo, muito mais profundo que simples segredos de família. À noite, no jantar, ela observava Rodolfo com mais atenção. Os olhos dele estavam mais leves, como se os vinhos partilhados e as conversas sutis tivessem começado a criar raízes. Você esteve em casa o dia todo? Ele perguntou casual. Sim, descobri a biblioteca. Ele travou a mandíbula por um instante. Depois sorriu, mas não com os olhos. Aquela sala ficou anos trancada. Costumava ser o lugar favorito da minha mãe. Você nunca fala dela. Não há muito o que dizer. E sobre o seu pai? Não importa. Respondeu seco. Percebendo o desconforto, Anne mudou de assunto, respeitando o silêncio. Mas a imagem da foto rasgada não saiu de sua mente durante o resto da noite. Os dias seguintes foram envoltos em um calor brando de romance silencioso. Rodolfo parecia mais presente. Levava café até ela pela manhã. Lia trechos de livros em voz alta no jardim, às vezes com entonações teatrais que faziam Anne rir com o corpo todo. Outras vezes, a observava em silêncio, com aquele olhar que dizia mais do que qualquer verso. Numa noite de sexta, ele apareceu à porta do quarto dela, com uma garrafa de vinho e 2 taças. Vem comigo. Quero te mostrar uma coisa. Desceram até o porão da casa, um lugar que Anne nunca imaginara existir. Lá embaixo, não havia teias de aranha nem umidade, mas um piano de cauda negro, polido. Estava no centro de um salão silencioso, ladeado por espelhos antigos. Eu costumava tocar quando era jovem, disse ele sentando-se. Era a única coisa que me fazia sentir humano. Anne se sentou ao lado dele no banco. E por que parou? Ele olhou para as teclas como se esperasse que uma resposta surgisse entre o dó e o fá. Porque uma noite toquei para alguém. E no dia seguinte ela foi embora. Alguém que amou? Alguém que me deixou. Houve silêncio. Então ele começou a tocar. Chopin, talvez. Ou alguma variação própria. A melodia era melancólica, mas havia nela um tipo de ternura ferida, como quem toca com os dedos de alguém que perdeu tudo e ainda assim insiste em tocar. Quando parou, Anne ainda o fitava. Você é um mistério. E você não tem medo dos mistérios? Talvez. Ele a olhou fundo. E pela primeira vez, Anne viu em seus olhos algo como dor. Antiga. Não exposta. Algumas verdades são piores do que mentiras. Só quando a verdade vem tarde demais. Ela respondeu, e no mesmo instante gelou, lembrando que ela também escondia seus segredos. Ele sorriu cansado. Você fala como alguém que já perdeu muito. Eu perdi coisas que nunca tive. No domingo seguinte, Anne resolveu seguir Rodolfo discretamente. Ele saiu cedo, mais cedo do que de costume. Disse que visitaria uma vinícola, mas não levou nenhum material de negócios. O carro seguiu para fora da cidade. Anne chamou um táxi e o seguiu até um lugar que jamais esperaria. Um hospital. Não era um hospital comum. Era uma clínica de saúde mental. Discreta. Caríssima. Ela não conseguiu entrar, mas observou da grade enquanto ele conversava com um médico. Depois desapareceu por dentro do prédio por quase 2 horas. Quando voltou, ele tinha os olhos vermelhos. Anne voltou para casa antes dele. Fingiu estar lendo no jardim. Quando Rodolfo chegou, ele a beijou na testa com doçura e não disse nada. Mas Anne sentia. Algo havia ali, algo que ele escondia com afinco. Naquela noite não conseguiu dormir.
Releu as cartas que escrevera para si mesma. Tentou reler a foto rasgada. E pela primeira vez desde que entrara naquela mansão, sentiu medo. Não de Rodolfo, mas do que havia por trás daquele homem que já amava perdidamente. De que tipo de dor ele fugia, e por que ela sentia cada vez mais forte que não era a primeira a habitar aquele silêncio. A tarde escorria lenta pelas janelas altas da mansão, tingindo o mármore de um dourado envelhecido. Anne andava pelos corredores como quem tenta alcançar um som que não existe mais. Havia algo estranho nos dias recentes. Uma mudança quase imperceptível nos gestos de Rodolfo, no silêncio dos criados, no vento que sussurrava entre as cortinas. Na biblioteca, como tantas vezes antes, buscava refúgio. Mas naquele dia, algo a puxou até a escrivaninha de madeira escura, esquecida num canto menos iluminado. Ao abrir a gaveta inferior, seus dedos tocaram uma caixa revestida de couro, guardada com o cuidado de quem teme que o tempo a destrua. Dentro, havia documentos antigos, cartas com datas desbotadas e uma fotografia. O coração de Anne acelerou. Era uma imagem simples, mas cheia de vida congelada. Uma mulher de vestido branco sentada à beira de uma piscina clara, o sol refletindo nas bordas da água. Ao seu lado, um menino de cabelos escuros e olhos vibrantes ria, como se nada no mundo pudesse tocá-lo. No canto inferior da imagem, uma pequena assinatura à caneta. Verão, Gabriel, 2017. O nome pesou no peito de Anne. Ela nunca ouvira falar daquele menino. E a mulher, linda, com um ar de serenidade dolorosa, não podia ser ignorada. O tipo de presença que permanece mesmo quando a pessoa vai embora, ou desaparece. Com a foto na mão, Anne esperou. Sentou-se, respirou fundo. Quando ouviu o som grave do carro na entrada, sentiu o estômago se revirar. Rodolfo subiu as escadas lentamente, o paletó ainda sobre os ombros, as mangas da camisa dobradas. Ela o aguardava na varanda onde o sol já morria por trás das colinas. Quando ele a viu com a fotografia entre os dedos, estacou. O rosto mudou. Um músculo se contraiu próximo ao maxilar. Onde você encontrou isso? A voz dele veio baixa, tensa. Estava guardada, escondida, junto com documentos na biblioteca. Ele avançou devagar, mas não tentou tomar a foto. Anne o observava como se quisesse atravessar suas camadas. Por que nunca me contou sobre ele? Rodolfo apoiou as mãos no parapeito da varanda. O vento bagunçou seus cabelos. Ele não olhou para ela. Porque é uma dor que não cabe em palavras. Anne deu um passo à frente. Seu tom ainda era suave, mas havia algo de firmeza na voz. Era seu filho, não era? Ele assentiu com um movimento quase imperceptível. Gabriel. Ele tinha 5 anos. Morreu aqui, nesta casa. O que aconteceu? Rodolfo fechou os olhos, e quando falou, sua voz era uma mistura de cansaço e culpa. Foi um acidente. Na piscina. Eu me atrasei. Quando cheguei já era tarde. Tarde demais. O silêncio que se seguiu foi espesso. Anne olhou para ele, sentindo uma pontada no peito que não sabia se era empatia ou medo. E a mãe dele? Ele se virou, finalmente a encarando. Não vamos falar dela! A frase cortou o ar como uma lâmina. Rodolfo! Eu... Não. O tom dele era firme, mais duro do que ela jamais ouvira. Havia algo na expressão de Rodolfo que a assustou. Não, exatamente raiva, mas uma dor contida, sufocada, prestes a romper. O que aconteceu com ela? Eu disse que não quero falar sobre isso, Anne. Ela recuou um passo, atordoada com a frieza repentina. Mas eu sou sua esposa. Tenho o direito de saber com quem me casei. Ele desviou o olhar. Às vezes, proteger alguém significa poupá-lo de certas verdades. E às vezes, esconder verdades é o que destrói tudo, Rodolfo. Ele não respondeu. Pegou a fotografia das mãos dela com cuidado, como se tocasse em algo sagrado, e caminhou de volta para dentro da casa. Ela ficou ali, sozinha, sentindo o frio da noite chegar. O céu escurecia rápido, como se o mundo inteiro se fechasse de uma só vez. Naquela noite, Anne dormiu sozinha, não por escolha. Rodolfo sequer subiu para o quarto, e ela não desceu para procurá-lo.
A imagem da mulher na foto a perseguia. Seus olhos, seu silêncio, a ausência de qualquer menção sobre ela. Quem era, afinal? Por que ninguém falava dela? E por que Rodolfo se recusava com tanta veemência a tocar no assunto? Uma parte dela queria compreendê-lo, outra começava a temê-lo. Quem é esse homem ao meu lado? Porque tudo ao redor dele parece envolto em sombras. E o que houve realmente? Com a mãe do menino, ela se revirou na cama até o amanhecer, os pensamentos rodando como as águas de uma piscina funda e escura. E pela primeira vez, sentiu vontade de partir. Os dias que se seguiram ao confronto foram de sombras longas e silêncios espessos. Anne andava pela casa como quem pisa em vidro. Cada cômodo escondia uma lembrança recente. A risada dele no jardim, o calor da mão que lhe afagava os cabelos durante as tardes de leitura, o perfume amadeirado que ainda impregnava o lençol do quarto. Mas tudo havia se rompido. Rodolfo evitava-a, com uma habilidade quase cruel. Dormia no antigo escritório do andar térreo, onde as paredes cobertas de livros abafavam seus silêncios. Durante o dia, desaparecia por horas, sem informar para onde ia, sem deixar recado. E Anne, entre a dor e a raiva, entre o medo e a necessidade de saber, sentia-se afundando numa poça turva de incerteza. Numa noite em que a chuva desabava como uma fúria contida sobre o telhado da mansão, Anne o esperou na sala de estar, os dedos trêmulos entrelaçados sobre o colo. Ela ouvira o barulho do carro no portão, os passos pesados dele cruzando o saguão, e sabia, ou ela enfrentava aquele silêncio, ou ele a destruiria por dentro. Quando Rodolfo surgiu, os cabelos úmidos, o semblante fechado, ela ergueu os olhos e falou: "Você vai me dizer hoje o que aconteceu com ela. Não dá mais para viver assim." Ele passou os olhos por ela e então desviou, caminhando até o bar. Serviu-se de uísque, virou metade de uma só vez antes de encará-la com um olhar frio. "Já disse que não quero falar sobre isso." "Pois eu quero", disse, a voz firme apesar do coração acelerado. "Eu mereço saber. Quem era ela? O que aconteceu com a mãe de Gabriel? Por que seu nome não aparece em lugar algum? Por que ninguém aqui fala dela?" Rodolfo virou de costas, apertando o copo com força. "Isso não é da sua conta, Anne." Ela se levantou devagar, sentindo a coragem inflar no peito como um grito. "Eu sou sua esposa. É mesmo?" Ele virou-se abruptamente. O sarcasmo gotejava de sua voz como veneno. "Uma esposa que foi trocada por conveniência. Uma que nem era para estar aqui, não é?" Anne empalideceu. Então ele já sabia. "Eu vim porque precisava. E porque você precisava. Mas mais do que tudo, eu fiquei porque, apesar de tudo, eu me apaixonei por você. E agora eu tenho medo. Medo de quem você é, do que você esconde. E isso me mata." Ele passou a mão pelo rosto como se tentasse apagar os próprios traços. "Você não entende. Aquilo me destruiu. Não vou falar sobre ela, nunca. Por quê? Porque não quero. Porque não consigo. Ou porque tem algo que não quer que eu descubra?" A pergunta ficou suspensa no ar como um trovão que se recusa a explodir. Rodolfo não respondeu. Apenas se afastou. Naquele gesto, Anne soube que não havia mais nada ali que ela pudesse resgatar. Na manhã seguinte, arrumou as malas em silêncio. Escolheu as roupas com mãos trêmulas, o coração latejando como uma ferida aberta. Não era apenas uma saída, era uma rendição. Uma partida que não desejava, mas que parecia inevitável. Na hora de partir, Anne o encontrou no saguão, parado, imóvel, como se já a esperasse. Mas seu rosto era um muro. Ela se aproximou devagar, lutando contra o tremor nas mãos. "O contrato de casamento dizia que eu deveria me casar com você. Não dizia que eu era obrigado a morar aqui, muito menos a viver ao lado de um estranho." Ele não respondeu. "Eu tentei. Juro que tentei. E te amei, Rodolfo. Ainda amo, mas não posso mais fingir que confio em você. Não quando me sinto cercada por segredos. Não quando o silêncio grita mais alto do que qualquer palavra que você me deu." Ele respondeu seco. "Você também sempre teve os seus segredos,
e eu apenas respeitei. Ela respirou fundo, e foi só então que uma lágrima desceu, furtiva, pela sua bochecha. Adeus, ele não se moveu, ela partiu. Rodolfo não tentou impedir. Não segurou seu braço. Não implorou para que ficasse. Apenas ficou parado ali, como uma estátua sem sentimentos, duro e calado. Os dias que se seguiram foram pesados. Anne voltou para a casa de sua mãe, agora com a saúde restaurada. Sentia falta do toque dele, da voz, grave dizendo boa noite, do calor do corpo ao lado. Mas mais do que isso, sentia falta da esperança. Aquela sensação tênue de que, talvez, poderiam construir algo juntos. Aquilo havia morrido. E o luto era sufocante. Rodolfo, por sua vez, mergulhou no isolamento e na bebida, tentando disfarçar o sofrimento que só fazia crescer dentro de seu coração. Anne ainda guardava a imagem da mulher na fotografia em sua memória. Quem era ela? Por que ninguém falava seu nome? E por que Rodolfo preferia perder Anne a revelar a verdade? As perguntas eram feridas abertas, e as respostas pareciam cada vez mais distantes. Anne vivia em suspenso. As horas pareciam imóveis, e o tempo uma extensão da dor. Havia se afastado de Rodolfo, mas o laço entre eles, por mais machucado que estivesse, ainda doía como carne aberta. Ela tentava ignorar a mansão, o silêncio, dele, os olhos que a perseguiam nos sonhos. Mas o rosto da mulher da fotografia não saía de sua cabeça. Aquela imagem era como uma sombra entre os dois. Uma figura ausente que dizia mais pela ausência do que teria dito em palavras. E Anne, apesar de tudo, precisava saber. Precisava entender por que Rodolfo era feito de tanto silêncio. Por que aquele homem, que parecia tão intenso e protetor, era também uma parede fechada onde ninguém podia entrar. Foi então, numa tarde chuvosa, as nuvens pareciam sempre acompanhar as decisões mais difíceis, que ela decidiu voltar à mansão. Não para vê-lo, mas para falar com Vicenzia. A governanta abriu a porta com surpresa, os olhos castanhos revelando o susto mal, disfarçado. Havia uma ternura silenciosa em sua presença, como se, apesar da formalidade, reconhecesse em Anne algo mais do que uma hóspede passageira. Menina Anne, disse num sussurro. Achei que não voltaria mais. Vicenzia fez um gesto, breve, convidando-a a entrar. A sala parecia a mesma, mas o ambiente estava denso. O cheiro da madeira encerada, o som abafado da chuva batendo nos vitrais, o silêncio da casa. Tudo ali parecia guardar um segredo antigo, guardado com zelo e medo. Eu preciso saber. Anne começou, com a voz contida. Quem era a mulher da fotografia? A mãe de Gabriel? Por que ele não fala sobre ela? O que aconteceu? Vicenzia suspirou. A velha mulher hesitou, olhando para o chão como se buscasse forças em memórias distantes. Sentou-se devagar e fez um gesto para que Anne também se acomodasse. Ele tem seus motivos, menina Anne. Eu vi tudo de perto, desde o início, e posso lhe garantir que ele tem seus motivos. Anne ficou imóvel, ouvindo seu próprio coração pulsar nos ouvidos. O nome dela era Clara. Começou Vicenzia, com um tom lento, quase reverente. Clara foi seu primeiro amor, e também a mãe do pequeno Gabriel. Fez uma pausa, e seus olhos se perderam num canto invisível da sala. Depois que o menino nasceu, Rodolfo parecia completo. Ele carregava aquele bebê nos braços como se fosse uma extensão da própria alma. Mas o destino... Às vezes tem um modo cruel de cobrar a felicidade alheia. Anne apertou as mãos no colo. O que aconteceu com Gabriel? Foi realmente um acidente? Vicenzia desviou o olhar. Sim, sem dúvidas. Na piscina. Um descuido, uma tragédia. Clara estava com ele e... Foi tudo muito rápido. Rodolfo chegou segundos depois. Tentou reanimar o menino, mas era tarde. Foi a pior cena que já vi em toda minha vida. Anne mordeu o lábio, sentindo um nó apertar-lhe o estômago. E depois, Clara não aguentou. A perda foi demais. Ela começou a delirar. Dizia ouvir o filho chorando pela casa. Passava horas no quarto dele, embalando travesseiros como se fossem Gabriel. Depois, os surtos começaram. Primeiro,
ela se feria. Depois, tentou feri-lo. Uma vez jogou um candelabro na cabeça dele durante a madrugada. Outra vez, o empurrou, escada abaixo. Foram meses assim. E ele... Rodolfo cuidou dela como pôde. Nunca a abandonou. As lágrimas já caíam no rosto de Anne. E por que ninguém nunca falou nisso? Vicência hesitou antes de continuar. Porque é uma dor que ele não quis dividir. Porque houve um dia em que ela teve um surto mais grave, cortou os próprios pulsos, e quando ele a encontrou, quase não havia mais tempo. Salvou-a, mas naquele dia, Rodolfo tomou a decisão mais dura da vida dele: interná-la. E ela está viva até hoje? Sim, numa clínica. Ele a visita, uma vez por semana, mesmo que ela nem o reconheça mais. Leva flores, senta ao lado dela, conta histórias do filho e chora, como eu nunca vi homem algum chorar. O silêncio caiu, pesado. Anne levou as mãos à boca, os olhos arregalados em horror e compaixão. E o casamento? Por que ele aceitou? Por imposição do pai. O velho estava falido, e o casamento com Alicia garantiria a fusão de empresas e salvaria a fortuna da família. Rodolfo recusou, no início. Disse que não podia, que era um homem comprometido pela dor. Mas o pai pressionou, ameaçou, chantageou. Ele só aceitou com uma condição: que pudesse continuar custeando o internamento de Clara, cuidando dela. Mesmo à distância, Anne balançou a cabeça, tentando absorver tudo aquilo. Foi por isso que ele me deixou partir. Ele nunca me amou de verdade. E nem poderia. Vicência sorriu com tristeza. Não seja boba, menina Anne. Ele se apaixonou por você. E justamente por isso, sentia culpa. Porque isso não fazia parte dos planos. Porque, no fundo, acha que está traindo Clara, mesmo que ela não saiba mais quem ele é. As palavras pesavam. Anne sentia a garganta fechar. Por que não me contou isso? Porque tem medo. Porque se sente culpado, dividido, traindo a si mesmo e a mãe de seu filho. Porque não planejou gostar de você. E porque preferia não te fazer sentir essa culpa também. Anne olhou em volta. Agora ela podia compreender a dor que ele carregava e sabia que o melhor a fazer era se afastar e não obrigá-lo a sofrer ainda mais, tendo que escolher entre elas. Isso seria cruel demais. Ele era um homem honrado por manter-se fiel à mãe do seu filho. Entendia que o amor entre eles jamais poderia ser possível e, apesar da tristeza, do fundo do seu coração, respeitava. Foi embora e prometeu a si mesma jamais retornar àquele lugar. O outono havia se instalado com um silêncio solene. Meses haviam passado. Numa manhã cinzenta, Anne preparava um chá quando escutou as batidas na porta. 3 toques, secos, apressados. Abriu a porta e teve uma surpresa ao ver quem estava parado, em sua frente. Rodolfo. Com os cabelos molhados pela chuva, os olhos vermelhos, a respiração falha como a de quem correu por muito tempo ou chorou por horas seguidas. Ele estava irreconhecível. Não o homem elegante de antes, mas alguém partido, em pedaços. Anne! A voz dele veio trêmula, quebrada. Eu não tinha mais para onde ir. Ela não disse nada. O olhar dela era cheio de perguntas, mas as palavras não conseguiam vencer o impacto de vê-lo ali, tão frágil. Ela se foi. Ele sussurrou, quase num soluço. Anne sentiu os joelhos fraquejarem. Clara! Ele continuou. Faleceu. Há 2 dias, o silêncio caiu entre eles como uma nevasca. Gelado, profundo. Rodolfo abaixou a cabeça, os ombros trêmulos. Ela já não estava mais aqui há muito tempo. Eu sei disso. Mas mesmo assim, ela era minha promessa. Eu disse que cuidaria dela. E cuidei. Até o fim, Anne o olhava, sentindo o coração bater contra as costelas como um pássaro aprisionado. Sentiu ânsias de abraçá-lo, confortá-lo, mas não conseguiu se mover. Ela partiu durante o sono, tranquila pela primeira vez em anos. A médica disse que foi o coração, mas eu sei.
Ela se cansou de sofrer. Foi encontrar o nosso menino. Ele ergueu os olhos, cheios de lágrimas. Eu vim aqui porque você foi a única coisa verdadeira que me aconteceu desde então. E porque agora eu posso olhar para você sem culpa, sem medo. Eu amei Clara, sim. E por isso mesmo não me permitia te amar. Mas a verdade é que eu te amei, mesmo tentando não amar, mesmo acreditando que era errado. E agora, eu não tenho mais nada. Nem a obrigação que era a única, coisa que movia minha vida nos últimos tempos. Ele respirou fundo, cambaleando um pouco. Estava completamente abalado. Anne não sabia como manter o controle. As lágrimas lhe subiram aos olhos, quentes, como se tivessem sido represadas por uma vida inteira. Ela se aproximou devagar, até que pudesse ver cada linha no rosto dele. Os olhos fundos, a barba por fazer. O homem diante dela era outro. Mais humano, mais real, mais frágil e por isso mesmo verdadeiro em toda a sua vulnerabilidade. Você... Ela começou com a voz embargada. Você foi o homem mais leal que eu já conheci. Ele franziu o senho, confuso. Você manteve sua promessa até o fim. Mesmo quando ninguém mais saberia se você a tivesse quebrado. Mesmo quando isso te destruiu. E agora que você está livre, não por escolha, mas por destino, eu só posso olhar para você e te amar ainda mais. Ele a encarou com olhos úmidos. Então você... Eu nunca deixei de te amar, Rodolfo. Nunca. Eu tive que ir embora. Mas eu te entendo, Rodolfo, e te admiro. Eu te admiro muito por sua lealdade. E amor a Clara. Rodolfo a puxou devagar para os braços. Abraçou-a com força, com afeto, com carinho. Do lado de fora, a chuva recomeçava a cair. Mas ali, entre os dois, nascia uma paz que o tempo, enfim, parecia permitir. O amor entre os dois finalmente era possível. Se você gostou da nossa história, deixe seu gostei, se inscreva no canal e comente aqui abaixo no vídeo de onde você está nos escutando. Teremos o maior prazer em ler cada um dos comentários. Obrigado pela sua atenção e até o próximo vídeo.